Abra sua Bíblia comigo para a gente ganhar tempo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 em diante. Hoje a minha família está toda aí também, minha mãe, minha esposa está lá na salinha com meus filhos. Uma bênção ter a família na presença de Deus, né, irmãos? Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Sempre uma alegria estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A quarta-feira de vitória, né? Já tivemos um testemunho. E nesse culto Deus tem feito maravilhas, né, irmãos? Deus tem abrido portas, testemunhos de livramento, testemunhos de cura. Eu acredito que Deus vai fazer ainda mais. Quem achou, diga um amém bem forte aí. Nossa, povo bom de Bíblia, hein? Versículo 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os seus cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-lhe os pés com lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Irmão, é um texto muito conhecido. Fiz questão de ler quase todo, né? Mas é um texto, uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, você já leu ou estudou, ou ouviu alguém mencionar essa passagem. A Bíblia não fala o nome desta mulher, mas ele fala da atitude desta mulher. A Bíblia fala que ela é uma pecadora. E eu acho isso interessante porque todos nós somos pecadores. E Jesus, ele veio para o pecador, não é verdade? Mas o que chama atenção na passagem é a atitude desta mulher chamada pecadora. Mas para que a gente venha entender, é bom entender o contexto. Jesus estava em um dos cultos que era permitido naquele tempo. Normalmente se fazia culto em sinagogas, no templo, e o templo ainda existia naquele período, e nas casas, que hoje chamamos de culto no lar, né? Quem ainda faz culto no lar? Provavelmente perdeu muito, né? Mas a gente busca de vez em quando fazer o culto no lar. E este encontro era um culto no lar. Havia uma liturgia neste culto. E a Bíblia vai dizer que Simão, um fariseu, convida Jesus para a sua casa, para um culto, porque naquele tempo, o encontro no lar, o culto no lar,
ele era feito com uma ceia. E a gente vê isso muito Jesus fazer com os próprios discípulos. Eles sentavam à mesa, comiam e cultuavam. Falavam da palavra de Deus. Mas o interessante é que aquele homem fariseu, que era um conhecedor da palavra, e toda vez que você vê na Bíblia um sermão mais duro de Jesus, um sermão mais pesado de Jesus, era justamente direcionado para essas pessoas, chamados de fariseus. Pessoas que conheciam a palavra, pessoas que tinham o dever de proteger a palavra, mas traziam um jugo muito grande para a população, para o povo de Deus naquele tempo, pelo seu próprio benefício. A Bíblia deixa claro que o fariseu ele vivia muito de aparência. Jesus falava até que o jejum deles, quando eles faziam, era um jejum público. Eles faziam cara de quem estava jejuando, pastor irmão, para todo mundo ver que ele jejuava, todo mundo ver o sacrifício deles. Eles tinham uma roupa diferente que destacava eles. Eles se assentavam em lugares de destaque para todo mundo saber que eles eram fariseus. E justamente essas pessoas que Jesus falava de forma mais dura. Isso me chama a atenção porque nós somos conhecedores da palavra. E muitas das vezes não aceitamos a palavra um pouco mais dura de Jesus. Não é isso? Quantas vezes nós saímos, às vezes da igreja, falando, não foi para mim não. Né? Quando Jesus fala um pouquinho mais duro, né? Que precisamos ouvir também. Né, Débora? Saímos daqui hoje, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, irmão. Era você mesmo. Era você que estava aqui, era você que precisava ouvir esta palavra. E Jesus foi convidado por um desses homens. Mas Jesus não foi convidado pelo Simão, fariseu, porque Simão queria ouvir Jesus. Porque Simão amava Jesus. Porque Simão queria Jesus perto. Porque Simão queria a presença de Jesus na casa dele. Não. Simão convida Jesus porque queria testá-lo. Queria ver quem era Jesus. Quem é esse homem que tem pregado um evangelho? Quem é este homem que tem curado enfermos? Tem gente que às vezes vem para a igreja por curiosidade, sabia? Mas você está aqui porque você ama Jesus. E esse homem convida Jesus. E o interessante é que a liturgia de um culto no lar naquele tempo tinha que ter uma mesa. Por quê? Porque tinha uma ceia para ser servida. E quem era convidado sentava à mesa. Porque era um espaço menor que um templo e menor que uma sinagoga. Então havia um convite. E quem era convidado tinha lugar na mesa. Mas aquele culto, aquela reunião, não era de portas fechadas. Estudando, eu observei que a porta ficava aberta. Sabia? Podia entrar quem quisesse, mas não podia sentar à mesa, pastor. Porque a mesa era para quem foi convidado. E aquele que entrava porque a porta estava aberta, não podia se manifestar no culto, não tinha que ficar quietinho. No seu cantinho, vendo aquele que tinha um convite participar do culto. E esta mulher que tomou essa atitude, ela não foi convidada. E essa passagem nos ensina algumas lições a respeito de como cultuar a Deus, sabia? Nem sempre você vai ser convidado. Você sabia disso? Nem sempre alguém vai te chamar para você vir ao culto ou para cultuar a Deus. E às vezes nós esperamos o convite. Mas o convite, ele já foi feito há muito tempo. Desde o momento que Jesus subiu naquela cruz e entregou a sua vida, aleluia, pelos seus pecados, pelo meu pecado, o convite já foi feito. Aquele homem não chama aquela mulher, mas a porta estava aberta, Lídia. E aquela mulher entra. Aquela mulher entra naquela casa que ela não foi convidada. Mas ela entrou, tudo bem. Qual era o papel dela? Ficar quietinha, no canto dela. Porque ela não foi convidada, ela não tinha lugar à mesa.
Não tinha lugar para ela naquele culto. Mas quem vai adorar a Deus, irmão, não importa se teve convite, né? Não importa se tem lugar, ele vai dar um jeito de adorar a Deus. Porque ele não vai no culto para testar a Deus, não. Ele vai no culto porque ele quer estar perto de Deus, quer estar perto de Jesus. Então imagine você, irmão, chegar num culto, numa liturgia como essa, mas você não foi convidado, o pastor Romualdo não te convidou, que é o anfitrião deste culto. Você tem que ficar calado, ver aquele que foi convidado ali de glorificar a Deus, ter oportunidade, adorar, e você quietinho. Imagina só, como deve ser terrível isso. Quem é pentecostal deveria estar doido para já pular, mas não pode, porque não foi convidado. E nós percebemos aqui na atitude desta mulher que ela começa a quebrar alguns protocolos aqui para adorar a Deus. Ela começa a quebrar algumas barreiras aqui para ter contato com Deus. Ela começa a quebrar algumas culturas que impediam, eram barreira para ela estar adorando o seu Deus. Ela começa a quebrar para estar perto de Deus. E a Bíblia diz que ela toma uma atitude. Qual a atitude que ela toma? Mesmo sem convite, ela não tinha lugar à mesa. Ela arruma um lugar para ela. E o lugar que ela arruma não era a mesa, porque ela não tinha lugar na mesa. Mas ela escolhe o melhor lugar, que é os pés de Jesus. Aleluia. O melhor lugar, irmãos, não é o lugar de destaque, não é. O melhor lugar no culto onde Jesus está não é a mesa. O melhor lugar não é na ponta ou do lado, não. O melhor lugar de estar é nos pés de Jesus. É lá que você deve estar. Mas se agora perguntasse para você, qual parte do corpo você queria estar de Jesus? Talvez você falaria que é a mão, não é isso? Porque a Bíblia fala que da mão de Deus vêm as bênçãos, né? Que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar. Mas ela não escolheu a mão, ela escolheu os pés. E os pés têm um significado, porque ninguém chega aos pés de alguém em pé. Já viu? Como é que você alcança o pé de alguém em pé? Dá, pastor irmão? Dá para alcançar os pés de alguém abaixado? Você consegue alcançar os pés de alguém prostrado, porque é esse que é o teu lugar. É esse que é o meu lugar. É prostrados aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela acha um lugar para ela na mesa, que é os pés de Jesus. E todo mundo observa porque ela toca em Jesus. Ela consegue, mesmo sem convite, ter acesso a Jesus. Ela mesmo sem ser convidada, ela consegue se aproximar de Jesus. E quando alguém se aproxima de Jesus, o culto muda. Percebeu que até aqui era um silêncio? Já viu um culto pentecostal, todo mundo calado? Um olhando para o outro, observando Jesus, Jesus quieto. Porque até então a Bíblia não fala de nenhuma reação de Jesus. Nenhum momento Jesus reage, porque enquanto você estiver calado, Jesus não reage. Por isso que o pastor Maldo falou da importância da oração. Porque quando você ora, Deus reage. Enquanto ninguém fez nada, todo mundo estava cumprindo direitinho a liturgia. Quem tinha lugar na cadeira estava sentado na cadeira. Quem entrou sem convite estava no cantinho. Enquanto isso, Jesus está calado, Jesus está parado. Mas no momento que alguém quebra a barreira e se aproxima de Jesus, não da mão, mas dos pés de Jesus, o culto muda.
Quando você aprender a se prostrar para Jesus, as coisas mudam. Sabia? E a Bíblia diz que começa a acontecer algo no culto. Primeiro que todos começam a observar, e aquele que convidou Jesus, não com a intenção de estar perto dele, não com a intenção de conhecer Jesus, mas para tirar as suas próprias conclusões. No momento que aquela mulher se aproxima, aquele homem, viu? Convidei a pessoa errada. No seu pensamento ele fala, tá vendo? Não é profeta. Ele nem sabe quem tocou nele, que é uma pecadora. Uma mulher que eu nem convidei. Uma mulher que entrou, tinha que ficar no cantinho dela. Aleluia, mas ele tocou, ela tocou nele, ele nem sabe quem tocou. Mas Jesus, ele sonda a mente e o coração, não é verdade? E no momento que ele fala isso, e no momento que aquela mulher toca nos seus pés, Jesus começa a falar. Jesus começa a responder. Jesus já começa a agir. O culto já começa a tomar outra direção. Aleluia! Agora Jesus está falando. Aí Jesus começa a falar da liturgia, porque é importante a liturgia. Não é à toa que a gente começa aqui primeiro orando o Senhor, porque a liturgia é importante, querido. Sabia? A liturgia tem que ser cumprida, mas você não é um robô. Você tem sentimento, e você serve um Deus de sentimento. Aleluia, se você quiser mesmo na liturgia levantar as tuas mãos e adorar o nome do Senhor, você pode. Você é livre para adorar o teu Deus, para se aproximar de Deus, para tocar nos seus pés, para se manifestar para Ele, para que Ele venha reagir na tua vida. Mas o culto tem liturgia. Aí ele vai dizer, olha, Simão, você sabia que você não cumpriu a liturgia? Ele vai dizer aqui, eu entrei aqui, tu não lavou meus pés. Que era algo que um anfitrião tinha que fazer. Mas aquele homem convidou Jesus, mas não considerou Jesus quem ele era. E Jesus vai dizer, tá vendo? Eu entrei aqui, você não me deu água para os meus pés. Eu entrei aqui, você não me beijou. Eu entrei aqui, você não ungiu a minha cabeça. Aí ele fala assim, mas em contrapartida esta mulher, que nem convite tinha, que pela liturgia tinha que ficar calada. Desde o momento que ela entrou aqui, ela tem lavado os meus pés, não com água, mas com lágrimas. Aleluia! E ela sem poder soltou os seus cabelos, porque não podia. Você conhece isso? E secou os meus pés, e não para de beijar os meus pés, e ungiu os meus pés com unguento. Tudo que você não fez, toda a liturgia que ficou faltando, ela fez. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que ele foi convidado para aquele culto, para aquela casa, mas não foi considerado como Deus. Porque a liturgia era importante, porque lavar os pés, porque naquele tempo todo mundo andava o tempo todo. Então o anfitrião lavava os pés daquele que chegava. Era algo cultural e higiênico. E um tratamento, umas boas maneiras. E o segundo era o beijo. E havia alguns tipos de beijo. Por exemplo, se ele considerasse Jesus um sacerdote, que a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote, ele beijava Jesus no rosto. Se ele considerasse Jesus como profeta, e Jesus é profeta, como diz a palavra, maior que Moisés, ele beijava no pulso. E quando se aproximava de um rei, se beijava o rei no pulso, beijava o rei no rosto, o rei, todo mundo se prostrava. O que ele quis dizer? Qual foi a lição? Ele disse, eu entrei na tua casa, você me convidou para a tua casa, mas na tua vida eu não sou sacerdote, na tua vida eu não sou profeta,
Na tua vida eu não sou rei, mas esta mulher aqui, desde quando entrou, não para de beijar os meus pés, porque ela sabe quem eu sou na vida dela. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Às vezes chamamos Jesus para a nossa casa, mas não tratamos Ele como o rei da nossa vida. Sabia? Jesus entra na nossa casa, pastor Romualdo, mas não tratamos Ele como sacerdote e profeta da nossa vida. E essa mulher o tempo todo tratou Jesus assim. E quando ela cumpre a liturgia, a primeira coisa que Jesus faz é dar uma lição no fariseu. É isso? Porque às vezes aquele que conhece a palavra precisa entender como Deus trabalha. E depois ele se vira para a mulher. Porque o que ela fez? Ela quebrou algumas barreiras que aproximou ela de Jesus. E Jesus, ele começa a manifestar para ela. Porque a adoração atrai Jesus. Sabia? Sabia que a adoração atrai Deus e não é de agora. A Bíblia vai dizer que construíram o templo de Salomão e um homem de Deus foi incumbido de criar um hino que nem sabemos qual é. Não há menção desse hino, Asaf. E ele treina aquele coral de levitas. Era a inauguração do templo. Imagine uma festa. E ele ensaiando, ele criou, ele compôs aqueles versos que a gente não conhece. O hino, né, não ficou escrito, registrado, mas a Bíblia diz que quando eles começam a cantar, quando eles começam a adorar, quando eles começam a dar glória e louvar a Deus, com aquele hino que talvez foi cantado só naquele dia, o próprio Deus não aguentou ficar lá em cima, e diz a Bíblia que a nuvem do Senhor desceu. Ninguém conseguiu ficar de pé, porque a presença de Deus encheu a casa por causa da adoração. Adoração, ela gera um perfume, irmão. Você sabia? A Bíblia diz isso. A Bíblia vai dizer que tinham 2 homens presos, apanharam por causa da obra de Deus. Paulo e Silas estavam num lugar trancados, o corpo ferido, cansados. E um pergunta para o outro: tem força para cantar? Consegue ainda adorar? E eles começam a adorar ao Senhor. A Bíblia diz que há um terremoto. Que terremoto é esse? Que abriu os cárceres. A adoração atrai o Senhor. E essa mulher, ela chega para adorar. Ela não quer saber se tem convite ou não, se ela era chamada de pecador ou não, mas ela quis adorar o Senhor. Ela falou assim: ó, Jesus está lá, eu vou lá e não importa as barreiras, não importa o que eu estou vivendo, eu vou levantar a Deus a uma adoração. Hoje eu vou adorar o Senhor. Ela estava determinada. Sabia disso? Porque ela se preparou para isso. A Bíblia diz que ela toma algumas atitudes que dá a entender que ela se preparou para aquele momento. Não foi algo que surgiu do nada. Não. Porque ela pega um vaso de alabastro e um perfume que a Bíblia diz que era caro demais. E ela leva para o Senhor. Ela leva para aquela ocasião, dizendo: se eu tiver oportunidade, eu vou adorar o Senhor. Quando saímos de casa, nós já temos que vir preparados para adorar o Senhor. Essa tem que ser a tua intenção, desde o momento que você começa a se arrumar. Hoje eu vou para quarta-feira, hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia de derramar nos pés do Senhor o perfume da adoração. E aquela mulher se prepara. E a Bíblia diz que ela vai naquele lugar, sem convite. E ela chega aos pés de Jesus e o que ela faz? Ela quebra o vaso. Porque a adoração, o perfume estava dentro do vaso.
E sabe o que é interessante? Aquele vaso era precioso. Sabia? Mas aquele vaso era caro demais. Um vaso de alabastro era algo caro, que se guardava os perfumes. E ela quebra. E toda pregação eu busco entender as coisas, quando eu estudo. E Deus falou comigo algo. E Deus falou assim, que o vaso não representava a adoração, mas sim o que estava dentro do vaso. O vaso de alabastro é feito de um material, de uma pedra, que o perfume exalava, sabia? Muitos usavam um pequenininho, muitas mulheres, e usavam no pescoço. E ela ficava com aquele cheiro, porque o perfume, ele deixava úmido a pedra, e aquela pedra ficava com o cheiro daquele perfume. Mas só que não era a pedra bonita que tinha o perfume. Ela estava molhada do perfume. A adoração estava dentro do vaso. Tu entendeu? Para que aquela adoração sair, precisou o vaso quebrar. E o pastor Moldo falou algo que confirmou a pregação dessa noite. Ele falou, olha, Jesus não rejeita um coração aquebrantado. Oh, aleluia! Porque quando você quebra o vaso, o perfume da adoração sai. Está entendendo por que às vezes o vaso é moído? Porque vem a prova. E às vezes o vaso está tão bonito. Não é isso? As pessoas, olha que vaso bonito. Jesus vai lá e quebra. Porque o que interessa é o que está dentro do vaso. Se não quebrar o vaso, não tem adoração. Ah, mas é caro. Tem que abrir mão do vaso, do que está externo, o que é visível, o que as pessoas veem e falam, meu Deus, que vaso bonito. Mas Deus quebra, porque Deus não quer aparência, Deus quer conteúdo. O que importa para Deus é o que está dentro. O perfume está dentro do vaso. E aquela mulher quebra o vaso. E o que está dentro do vaso gera uma adoração. E aquela adoração, irmão, atrai Jesus. E atrai a bênção de Deus. Porque quando você quebra, quando o teu coração está quebrantado, aleluia, e você rende adoração a Deus, a mão de Deus se move. Tu sabia que Deus, o teu Deus está no trono? Bota o relógio aqui, senão o prego vira vigília. Sabia que Deus está no trono? A Bíblia fala isso. Ezequiel vê numa visão uma roda. E ele começa a descrever aquela roda. Em Ezequiel capítulo 1, se não me engano, versículo 15 em diante, ele tem aquela visão espiritual. Ele olha e ele vê uma roda, ele vê que essa roda sustenta algo como se fosse um trono. E a Bíblia vai dizer que ele olha para o trono não está vazio. Ele fala, alguém como um homem está sentado no trono. E ele continua vendo. Aí ele vai ver que tem 4 animais que movimentam aquele trono. O trono de Deus não é parado. O trono de Deus não é estático. Mas o que movimenta aquele trono? Em Ezequiel vai dizer bem claro que ele se movimenta pelos 4 cantos da terra. Ó. O trono de Deus fica se movimentando. João, no livro de Apocalipse, também vai ver um trono. Isaías também vai ver um trono. Deus está no trono, está se movimentando. Para onde aqueles animais iam, o Espírito guiava, a Bíblia diz, o trono ia junto. E o que movimenta o trono? Aí a Bíblia vai responder quando ele está no culto particular com outra mulher. Ele está na beira do poço. E aquele
E Jesus ali pregando para aquela mulher se apresenta. Ela reconhece, vi que o Senhor é profeta. Onde nós devemos adorar? É a pergunta dela. Uns diz Samaria, outros Jerusalém. Aí Jesus vai dizer, é verdade. Mas chegou um momento que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Já viu alguém procurar parado? Quando tu perde a chave, tu fica parado, tu fica assim, ó. Olha como é que está o trono de Deus, ó. E quando ele vê alguém levantando a mão, o perfume subindo, ele para, aleluia, o trono para receber a tua adoração. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu não vou vir no culto porque eu quero receber de Deus, não. Eu vou vir no culto porque eu quero entregar a Deus, entregar a minha adoração, entregar o meu coração aquebrantado, me entregar a Deus. Aí as bênçãos de Deus vão me acompanhar, porque o trono de Deus sempre vai estar sobre a minha vida. Está entendendo como é que funciona? E Jesus, ele corrige aquele homem. Aí ele vira para a mulher agora. Porque ela mudou o culto. O culto, se ela não entra naquele culto, pastor irmão, seria um culto frio. Com Jesus dentro do culto. Com Jesus sentado na mesa. Imagine, Jesus está aqui, representado pelo Espírito Santo. Mas ele pode estar aqui e a gente sair da mesma forma que entrou, sabia? Mas não foi a falta de Jesus, a presença dele, não. Não foi porque o pregador não se esforçou, não gritou, não. Não é porque o pastor Modo não trouxe aquela oração, o fundo não. Isso é por causa de você. O culto é individual. Aquela mulher olhou para aquele culto parado, frio, ela falou, Jesus está no culto. Quando Jesus está no culto, algo acontece. Eu vou adorar a Deus. Xarabacaraba sub anderaia. Arabanchub na raça. Aleluia. Jesus pode estar no culto, mas se você quiser sai frio. Mas se você veio aqui para adorar a Deus, aleluia, o perfume vai subir e a mão de Deus vai entrar na tua vida. Eu creio nisso. Aí ele vai virar para aquela mulher, depois dela cumprir a liturgia da adoração, depois do perfume, do vaso caríssimo, ela não ligar, não se importar e quebrar aquele vaso, porque o que importa é o conteúdo do vaso. E aquele perfume tomou conta daquele lugar. Aí agora ele vira para aquela mulher e vai dizer, olha, vai, porque os teus pecados são perdoados. Aí todo mundo se assusta, fala assim, Simão, quem é esse homem que tu chamou que até pecado perdoa? Quem é ele? Aí Deus vira para aquela mulher, olha, por causa da tua atitude, ninguém nem sabe o nome dela, irmãos, mas nós estamos falando da sua atitude, por causa do que tu fez, aleluia, que mudou a direção desse culto. Vai, porque o teu pecado está perdoado. Porque Jesus, irmãos, estamos num culto da vitória também, não é isso? E às vezes entramos num culto desse achando que Jesus, ele tem que fazer, ele tem que dar, e Jesus faz. E Jesus dá, sabia? Jesus transforma. Jesus te concede a tua bênção, Jesus faz isso. Nós vimos aqui vários testemunhos. Durante esses anos que estamos aqui, pessoas curadas, portas abertas, pessoas que não estavam trabalhando, começam a trabalhar, mas alguns abandonam a gente. Mas faz parte da obra de Deus, né, Antônia? Mas o milagre de Deus acontece, e acontece. Mas não é porque nós viemos buscar um milagre, não. Eu venho, claro que eu venho, eu quero o milagre de Deus, eu escrevo aqui. Mas em primeiro momento eu trago o meu vaso com perfume. Aleluia. Se ele não der hoje, eu quebro o vaso a si mesmo. Mas se ele não der amanhã, o vaso vai ser quebrado de novo. Pastor, mas se demorar muito, eu vou quebrando o vaso até a mão de Deus me alcançar. Aleluia. Porque o que Jesus veio, principalmente, irmãos,
é para perdoar pecados. Sabia? A missão de Jesus não é dar casa, carro, marido e mulher, curar. São consequências. Mas Jesus veio para perdoar o seu pecado, o meu pecado. Porque eu sou pecador, eu não sou fariseu. Eu não olho para você de cima e falo, eu sou santo, e você, não, eu sou pecador. Eu preciso me converter todo dia. Todo dia eu tenho que parar, olhar. Não, esse caminho, não esse, mas eu quero esse. Esse é melhor, esse é mais... Não, Jesus, é aqui. Então eu fico aqui, porque senão você sai da presença de Deus. Sabia que você não valia nada, eu não valia nada, se não for a presença de Deus na tua vida, irmão. Davi errou. Davi era pecador, foi lido aqui. Ele era rei, tinha palácio, governava, tinha dinheiro, fama. E ele não vai falar assim, Senhor, não tire de mim o meu trono. Não. Ele pecou, ele é pecador. Eu sou pecador, você é pecadora. Você é pecador. Ele não vai dizer, não tire de mim a minha fama, não. Não tire de mim o meu tesouro, não. Ele vai dizer, Senhor, tira tudo, mas não afasta de mim o teu espírito, que é o mais importante. Você tinha uma dívida como pecador. Eu tinha uma dívida como pecador. E eu estou encerrando. Eu peço para você se colocar de pé por um instante. E a sua dívida foi paga lá na cruz. Tem um momento que Jesus lá na cruz vai dizer assim uma frase que nós lemos e às vezes não entendemos, porque não é português. Não é verdade? Mas tem até a tradução. Está lá a tradução e a gente lê. Tetelestai, que bonito, né? Escrito está consumado, que é o que significa tetelestai. E quando nós estudamos o que Jesus falou ali, era algo muito importante antes de suspirar. Jesus, ele gasta a sua última força, a sua última energia. E vai dizer, tetelestai. E quando nós vamos entender isso, no tempo de Jesus, quem tinha uma dívida penal, aquele que foi condenado. Aí cumpriu a pena. Aí no final o juiz vai escrever assim, tetelestai. Está consumado, dizendo, ele está pago. Pode colocar ele em liberdade, que ele pagou. Aquele que tinha uma dívida financeira, quando quitava a dívida, aquele credor dele vai pegar e vai escrever no documento, tetelestai. E ele sai com aquele documento dizendo, eu estou livre, porque eu paguei a minha dívida. E quando Jesus ele fala, tetelestai, ele está dizendo, olha, eu estou pagando a dívida da igreja. Oh, aleluia, como o pecador devia. A cédula de dívida estava lá, mas ele escreveu nela, tetelestai, está consumado, está pago, está pago. Eu sou pecador, tu é pecadora, mas está pago a dívida. A tua dívida está paga, você pode adorar, você pode louvar o nome do Senhor, porque a tua dívida está paga. O inimigo não pode te apontar, a tua dívida está paga. O inimigo não pode dizer, você não pode ir lá porque você é pecador. Tua dívida está paga. Não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não anda segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Está consumado. Aquela mulher era pecadora. Ele falou, teu pecado está perdoado. Eu sou pecador. Mas ele disse naquela cruz, o seu pecado está perdoado. Eu queria te fazer um convite. Se você quer vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Porque Deus pagou a tua dívida. E você vai sair daqui um adorador. Se você quiser, vem aqui à frente que nós vamos orar. Mas eu queria estar chamando aqui a família do Jonathan. Vem, Jonathan, traz a tua família. Se você quiser, pode vir também.
Só que eu tenho o costume de chamar algumas pessoas que Deus me manda chamar. Vem aqui também, minha irmã. Vem, isso. E se você quiser vir, você pode vir também. Se você sentir no teu coração, você vem. Porque a tua dívida está perdoada. Você vai sair daqui adorando o nome do Senhor. Mas pastor, está tão difícil caminhar, mas é assim mesmo, não é fácil. Quem disse que é fácil? É todo dia, aleluia, é todo dia negando a si mesmo. É assim. E Deus vai te libertando, Deus vai te sarando, Deus vai te transformando. A família do Jonathan está aqui. Jesus, ele está cada dia consolando essa família. E eu sei a dor de uma perda. Eu perdi um filho. Era para eu ter 3 filhos. Tem 2. Jesus levou, eu enterrei o meu filho, eu e minha esposa está ali. Então eu sei que vocês estão vivendo. Mas Jesus te consolou o meu coração, vai consolar o da senhora. Jesus que pegou as minhas lágrimas, está colhendo a lágrima de vocês. Vocês nunca vão esquecer ele. Eu não esqueço, meu filho. Mas não vai doer mais. Sabia? Quando ele vir na mente, não dá vontade de chorar não, dá vontade de rir. É assim que o Espírito Santo faz. Quando eu perdi o meu filho, eu tive 2 pregações que Deus me deu, nunca mais eu preguei. Que por 2 vezes eu não consegui terminá-la. Que eu chorei. Sabia? E agora eu consigo falar dele. Eu não conseguia falar dele. Jesus consolou meu coração. Vai consolar o de vocês. E vocês ter vindo aqui foi o primeiro passo para Deus trabalhar na vida de vocês. Não pare de vir. Deixa Jesus trabalhar na vida de vocês. Bom? E você, minha irmã, Deus conhece o que tu está passando. Está demorando. Mas Ele está falando, fica firme. Não para. Ah, mas eu não para. A tua vitória depende da tua caminhada. A tua e da tua vida. Depende da tua caminhada. Não para. Por isso que vira e mexe eu te chamo, não é? Conheço tua luta. E eu sempre vou orar por você. Para a sua família. Venha. Não para. Não desista. A vitória não está no começo, no meio, mas está no fim. Vai chegar o momento que você vai levantar a bandeira e ó. Pastor Romualdo,